Vamos lá, sobre as dúvidas de como você pode acumular valores aqui no ClickSense. Aqui eu estou usando um gráfico de tabela, mas você pode aplicar isso em qualquer outro gráfico, tá? Porque no final, por trás, todo o gráfico é uma tabela, mesmo que tenha um desenho. Então, é o seguinte, eu tenho os meus valores aqui e eu preciso acumular eles pela dimensão anterior à dimensão mínima, tá? Então, se eu tivesse 3 dimensões aqui, ele iria acumular pela anterior à dimensão mínima. No meu caso aqui, a dimensão mínima é o mês e a dimensão anterior é o agrupamento. Então, eu vou acumular os valores pelo agrupamento, tá bom? Eu preciso acumular isso com os valores visíveis no momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa função aqui, do valor gasto, e vou acumular ela com os valores visíveis no momento. O que eu tenho que aplicar? Range sum, né, que é a soma de várias expressões ou valores agregados que você for colocar aqui dentro. E vou colocar aqui também o above. O above, o que ele faz? Ele pega a expressão que você coloca e soma para cima, tá? Ele vai pegando a linha de cima conforme você for orientando ele aqui. Então, ele vai jogar essa expressão sum várias vezes dentro aqui da range sum. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Tenho aqui o above. O offset é em linha, né? Quantas linhas você quer que ela suba conforme ele vai repetindo as fórmulas. Então, vou colocar aqui 0, porque eu quero que ele comece pegando uma função na mesma linha, tá? E aqui o count é quantas vezes ele vai repetir essa fórmula subindo a linha. Ou seja, na linha que eu estou no momento, ele vai subir uma linha, ele vai subir 2 linhas, ele vai pegar o valor do sum da linha de cima, tá bom? Então, eu quero que ele rode, né, exatamente o número da linha que a gente for colocar, o raw num, tá? Vou até colocar essa função separada aqui, para vocês verem o resultado, tá bom? Então, vou dar um aplicar aqui em medidas, tá? Função, raw num, ok? Aplicar. Beleza. Observe que, ó, o que ele faz aqui na parte de acumulação? A gente tem aqui, ó, ele pegou o primeiro valor em linha, né, no soma, ou seja, ele repetiu a função sum uma vez, e depois na linha 2, ó, observa aqui, na linha 2, aquele último caractere, né, o último argumento do above, eu pedi para ele repetir a função 2 vezes. Ou seja, como o offset está 0, ele pega da função sum, pega dessa linha, e depois ele sobe uma linha, né, e dá a função sum nessa linha de cima, tá vendo? Aí ele faz o valor acumulado, que é esses dois aqui. E depois vai acumulando até chegar aqui, que é o final desse meu agrupamento com o nível antes do mínimo, né? O meu mínimo aqui é um mês, então o agrupamento antes do mínimo. Beleza, chegou aqui, ele recomeça, ó. Mudou o agrupamento antes do nível mínimo, ele recomeça e vai acumulando, tá? Ele sempre vai fazer o acumulado antes do nível mínimo, tá? Se eu tivesse 3 dimensões aqui, ele iria acumular os valores pela segunda dimensão, ignorando aqui o nível mínimo, tá bom? É sempre desse jeito que o above funciona, né, nessa função aqui, sem os qualificadores, né, de agrupamento anterior. Então, a gente tem dessa forma. E, outra coisa, ele está obedecendo a ordem de classificação do gráfico, tá bom? Então, eu tenho aqui o agrupamento e tenho o ano-mês em ordem crescente. Se eu, por acaso, trocar o meu ano-mês e colocar em ordem decrescente, vocês vão ver aqui a classificação aqui, decrescente, ela vai obedecer a ordem decrescente, tá? Então, está obedecendo aqui a ordem decrescente. Começou em julho, aí 68 mil, depois foi acumulando até janeiro, né? Até janeiro aqui. Tá vendo? Ele foi acumulando valor. Se você, por acaso, quiser sempre obedecer uma ordenação e, independente dos valores estar visíveis ou não aqui na tabela, você tem que usar uma tabela virtual, né? O AGGR. Então, a gente precisa criar primeiro uma subtabela, né? Que seria o AGGR, a tabela virtual, para depois fazer a soma de acumulado de valores. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou estar adicionando aqui mais um. E vou estar colocando aqui os resultados dentro de um AGGR, tá? E o AGGR ele vai seguir o critério de classificação que eu colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tenho aqui a minha função, certo? Estou aqui com a minha função. Vou colocar aqui sum. Vou colocar o AGGR, que é a minha tabela virtual.
Ou seja, eu quero que a minha tabela virtual funcione pelo agrupamento e ano-mês, que é a coluna que eu tenho lá, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, na minha tabela virtual, o ano-mês. O que ele vai ser, né? O meu ano-mês. Ele vai ser numeric e vai ser na classificação ascendente, tá? Na classificação crescente. Então aqui, eu estou colocando entre parênteses que eu quero que o meu ano-mês seja numérico e na classificação crescente. O agrupamento, independente de ser crescente ou decrescente, ele vai resolver da mesma forma, tá bom? Então, vou colocar aqui. Aqui é a minha função, tá? Range sum, só que aí ele está dentro da tabela virtual, tá bom? Ele está dentro do meu AGGR aqui. Tudo bem? Vou dar um aplicar. Ok, ó. Agora, salvar. Ó, pode observar que o menor valor, ó, tá vendo? Tá sempre em janeiro e ele acumula certinho pela ordem crescente, ó. Independente da tabela, né? Tá aqui na ordem decrescente. Tá vendo que ele acumula, ó, da ordem crescente do menor mês para o maior mês em janeiro? Perfeito? Então, se você quiser sempre obedecer uma ordenação sua, independente da ordenação visível, você faz uma tabela virtual com essa ordenação, tá bom? Outra coisa, de repente você quer ignorar, né, aqui as dimensões e você quer somar todas as linhas de uma vez. Aí, se você quiser ignorar e somar todas as tabelas de uma vez, o que você pode fazer? Vou copiar novamente e vou estar colocando aqui, ó. O above, tá vendo que ele aceita um qualificador total? Então, se você colocar um total aqui, ele vai passar a ignorar a dimensão mínima, né, a anterior à dimensão mínima, e vai começar a andar, né, a percorrer sobre todos os ranges da tabela, ou seja, sobre a tabela inteira. Ele vai subir do início ao fim, independente da linha ser igual ou não à dimensão anterior à mínima. Então, você dá um aplicar aqui. Ó, ele começou a percorrer o range independente de ser anterior ou não à mínima, tá? O problema está aqui, ó, na repetição da função, tá vendo? O raw num. O raw num, ele também obedece a dimensão anterior à mínima, né? Ele vai contar aqui a dimensão anterior à mínima e vai ignorar a mínima, né? E quantas vezes essa linha aparece. No raw num, a gente também pode colocar o qualificador total. Ó. Se você clicar aqui, ó, tá vendo? Ele te dá a opção de colocar o qualificador total também. Então você põe também. Dá um aplicar. Salvar. Ó, observe que agora ele está acumulando tudo, do início ao fim. Você vai ver aqui, ó, 2225, 792. 2225, 792, tá vendo? Ele acumulou tudo do início ao fim. Se você precisar que ele obedeça não a classificação visível, mas sim a classificação que você necessita, aí você faz isso dentro de uma tabela virtual, segue a mesma regra da outra função que a gente fez aqui no AGGR, tá bom? Existem algumas exceções também que pedem, tá? Sobre, por exemplo,